Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nos encontramos neste domingo. Aqui quem vos fala é Frei Antônio Rafael, para meditarmos justamente o 9º domingo do tempo comum. Se fizermos memória, já iniciamos o tempo comum na semana passada com uma grande solenidade, a solenidade da Santíssima Trindade. Uma solenidade que se dá já dentro do tempo comum, que, ao encerrarmos as festas da Páscoa, do tempo pascal, somos introduzidos. Mas por que a festa da Santíssima Trindade está dentro do tempo comum? Algumas vezes justamente o introduzindo, porque segunda-feira passada já era segunda-feira do tempo comum, da 8ª semana do tempo comum. Outras vezes se pula uma semana e se celebra a Santíssima Trindade. Por quê? Para nos recordar que a Santíssima Trindade deve de ser celebrada no cotidiano de nossas vidas. Meditamos a longo semana passada sobre quem é a Santíssima Trindade, o seu papel na nossa vida, na nossa intimidade com a Trindade Santa, que Jesus nos chama a viver nele, pela ação do Espírito Santo, entregando nossas vidas ao Pai como Ele o fez. E na quinta-feira, depois da festa da Santíssima Trindade, desta solenidade, celebramos a solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Corpus Christi, este pão que é o alimento que nos conduz à vida eterna, que nos leva à eternidade, que nos une plenamente ao Cristo, se nós realmente nos entregamos a Deus de corpo, alma, intelecto e vontade. A comunhão não é somente um ato em si que não tem nada depois, mas é um ato verdadeiro que me une intimamente ao Cristo e que me conduz à santidade. Como dizem os santos, que uma comunhão bem feita é capaz de nos tornar santos. Comungamos tantas vezes porque necessitamos do pão celestial para nos conduzir ao céu, mas também porque não entregamos plenamente a nossa vida nas mãos de Deus, na sua santa vontade. E então, celebrando esta verdade da nossa fé católica, que não deve de ser abandonada, mas deve de ser professada não somente em Corpus Christi, mas todas as vezes que nós encontrarmos com todos os irmãos que cremos que o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo estão verdadeiramente presentes na Santíssima Eucaristia, devemos de professar a nossa fé diante do mundo, reconhecendo que ali está Jesus. Não é um símbolo, mas é presença viva e real. E hoje entramos então no 9º domingo do tempo comum. Se nós voltarmos aos vídeos ou recordarmos o tempo comum, onde paramos justamente antes da quaresma, nós paramos no 6º domingo do tempo comum. Alguns domingos nós passamos o 7º e o 8º e vamos agora para o 9º domingo. Por quê? Seja pela solenidade, como bem vimos, da Santíssima Trindade, seja também porque, para corresponder ao ano litúrgico, de acordo com o ano que nós temos letivo,
Nós, às vezes, temos que suprimir 1 ou 2 domingos para podermos ter todo o ciclo litúrgico que a Santa Mãe Igreja nos propõe. Mas, o que o Senhor tem a nos dizer neste domingo? Nós meditaremos algumas coisas que se fazem presente na leitura, mas também teremos no Evangelho uma missão para cada um de nós fazermos em nossa casa, pegando os textos sagrados. Entremos pela porta da primeira leitura que nos conduz. Hoje é Deuteronômio 5, de 12 a 15, onde nos é apresentado. Assim fala o Senhor: guarda o dia de sábado para o santificares como o Senhor teu Deus te mandou. Trabalharás 6 dias e neles farás todas as tuas obras. O 7º dia é o do sábado, o dia de descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum. Assim nós vemos justamente o mandamento do sábado. Devemos aqui de olhar a partir de Cristo. Nós somos católicos, então Jesus nos mostra o sentido, o significado das Sagradas Escrituras. Ele é a porta para nós. E, ao relermos este texto, nós lemos a partir dos ensinamentos do Senhor, que também no Evangelho de hoje nos colocará justamente diante deste mandamento. Tenhamos em vista uma primeira coisa. Este mandamento até hoje, para os judeus que praticam a sua religião, é bem vivido, é bem aplicado. Mas para nós não da forma que Cristo nos introduz e nos conduz à profundidade daquilo que é o mandamento de Deus. Vejamos, quem teve a oportunidade de ir à Terra Santa, muito bem viu que em alguns hotéis onde vão aqueles que estão conhecendo Israel, a Terra Santa, Jerusalém, temos justamente na sexta e no sábado um lugar reservado para o Shabá dos judeus que têm algumas posses e podem ir àquele hotel. Então, eles não trabalham, como é colocado o mandamento, ao ponto de também não apertarem nem mesmo o botão do elevador. Se qualquer um que não é da religião judaica estiver ali a apertar, eles descerão no andar que eles precisam, porque não é um judeu que está fazendo aquele serviço. Então eles seguem de uma forma estrita, de uma forma ao pé da letra, mas recordemos aquilo que diz São Paulo: o Espírito vivifica, a letra mata. Jesus nos recorda justamente aquilo que é o mandamento do Senhor e o que nos introduz aquilo que apenas lemos deste mandamento. Primeira coisa, recordemos, este está na ordem em que lemos no texto, é o terceiro mandamento, que é o mandamento ético e moral para o povo de Israel, e que tem o seu sentido, e que tem aquilo que Deus quer de cada um deles. Mas para nós foi transformado em Jesus. Jesus nos mostrou a plenitude daquilo que é este mandamento do Senhor. O 7º dia, como lemos no versículo 14, é o sábado, o dia de descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Nós, católicos cristãos, celebramos o domingo, o 8º dia, o dia da nova criação, o dia da ressurreição do Senhor, o primeiro dia da semana. Nós celebramos aqui o dia do Senhor, mas devemos de ter em conta aquilo que o Senhor quer nos dizer com este mandamento. Nós devemos de santificar este dia como Deus nos mandou. Os outros dias trabalhamos e nesse santificamos. Mas o que o Senhor quer dizer verdadeiramente para cada um de nós? O que Ele está nos recordando? O Senhor, para nós, nos abriu a porta dos céus. Nós bem sabemos, enquanto cristãos católicos, que o Senhor nos espera na glória dos céus no paraíso. E esta é a nossa expectativa, de participarmos na eternidade da glória de Deus. E assim nós devemos de viver esta união e esta intimidade com o Senhor Deus desde já. Esse é o nosso domingo, a plenitude do nosso domingo, do sábado, que aqui é colocado. O descanso em Deus, mas o descanso eterno em Deus que deve de acontecer.
Porém, este descanso se inicia na nossa caminhada, no percurso que fazemos rumo ao céu nesta vida, com Deus, buscando santificar, como disse o Senhor na leitura, a nossa vida, o nosso dia a dia. Não é somente um dia da semana que nós devemos de reservar. Eu só consigo ir no domingo à missa, como é preceito, eu tenho que cumprir o preceito, estar na missa. Não, não, o Senhor quer muito mais de nós. O domingo deve de se estender todos os dias de nossa vida. O dia em que esperamos a eternidade, viver aquilo na eternidade com o Senhor, deve de já começar a cada dia em nossas vidas. De que forma, Padre? Com a nossa oração, com a nossa intimidade com o Senhor. Aquilo que se realiza de forma plena em cada domingo, onde estamos ali para realizar aquele que é o mandamento do Senhor, nos reunirmos enquanto igreja, como se reuniram os primeiros cristãos e ao longo dos séculos todos os cristãos, e a igreja nos chamou a viver este mistério, onde recebemos de forma plena corpo, sangue, alma e divindade do Senhor no sagrado mistério da Santa Missa, na celebração da Santa Missa. Nós devemos de estender todos os dias da nossa semana. De que forma? Como disse, com a nossa oração. Termos o tempo para estarmos com Deus, para vivermos o descanso em Deus. Recordemos, todas as noites vamos descansar, para nos prepararmos para o dia que virá, para nos prepararmos para o trabalho que teremos no outro dia. Temos este descanso. Mas devemos de recordar também o descanso que nós queremos ter em Deus um dia na eternidade. Esse descanso que deve de ser pleno na eternidade e na glória dos céus, deve de começar a cada dia de nossas vidas. E só conseguiremos quando no dia a dia nós vivemos nesta intimidade da oração com o Senhor. Nós tiramos o nosso tempo para estar com Ele, para descansarmos nele. Como bem sabemos, é no Senhor que renovamos nossas forças, como dizem as Escrituras, assim como no descanso renovamos as nossas forças. Então, se o sábado aqui colocado no texto sagrado é o dia do descanso, o dia de recuperarmos as forças em Deus e relembra a glória da eternidade que nos espera e para a qual devemos de caminhar e trilhar nossas vidas, buscando a santidade que Jesus nos deixou, vivendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou, nós também a cada dia devemos de viver este momento com o Senhor e não reservarmos somente a um dia da semana. E como tem sido o nosso dia a dia? Temos vivido um momento de intimidade profunda com o Senhor, onde deixamos tudo para descansarmos nele? Tiramos 10, 15, 20 minutos de oração pessoal, de intimidade com o Senhor para descansarmos e nele encontrarmos assim o nosso repouso, a nossa fortaleza, nos revigorarmos. Nós temos deixado as distrações voluntárias e neste momento em que queremos estar com o Senhor em oração, abandonamos nosso celular, nossos meios de comunicação para estarmos verdadeiramente, intimamente com Deus? Ou, tantas vezes, estamos ali com o Senhor, mas com pressa, porque eu tenho outras coisas para fazer. Caríssimos irmãos e irmãs, nós devemos de olhar que dispersamos nossa vida em tantas coisas, muitas vezes boas, mas esquecemos daquilo que deve de ser o principal e para a qual nós, cristãos, devemos de viver. Se queremos um dia estar na glória com o Senhor, devemos de buscar estar com Ele dia após dia, na nossa oração, na nossa intimidade, na nossa busca sincera de Deus. E o quanto temos desejado isso, o quanto temos buscado este descanso no Senhor. E aqui não é somente rezar durante a noite, na hora de dormir, quando tantas vezes pelo cansaço somos vencidos e acabamos dormindo e não completando nossa oração, mas tirando tempos ao longo do nosso dia para estarmos com o Senhor, para descansarmos nele, para encontrarmos nele o nosso refúgio, a nossa esperança, a nossa fortaleza. Temos buscado este momento com o Senhor de repouso nele, este descanso nele dia após dia, e não somente reservado à missa com pressa e correndo porque tenho tantas outras coisas para resolver no dia de domingo, mas sim vivendo nesta intimidade? E o mandamento aqui ainda continua. Nós devemos de olhar que, sendo o terceiro mandamento, ele já passaram 2 mandamentos, o amar a Deus sobre todas as coisas, e também o segundo mandamento,
E aqui está o terceiro que nos introduz justamente ao quê? A passagem deste amor a Deus e ao amor ao próximo, que nos ensina a estarmos com o Senhor nosso Deus, a buscá-lo verdadeiramente, mas também pede aqui este mandamento que nós convivamos melhor também com toda a criação. Pois diz, o sétimo dia é o sábado, como já ouvimos, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem algum de teus animais. Por quê? Para que repousem da mesma forma como tu. Todos devem de buscar também este repouso. Este repouso que não é um simples, eu quero descansar, eu quero me divertir, eu quero aproveitar. Nós deveríamos de ter, enquanto cristãos, isto na nossa mente. O dia de domingo é o dia do Senhor e Ele, naquele dia, deve de ser o centro de nossas vidas. Não que não possamos nos divertir, não que não possamos estar juntos em família e ter um momento de recreação, mas isso não deve de ser o principal, e sim um dia onde, dedicando aquele momento de descanso que temos ter um dia mais intenso de união e intimidade com o Senhor nosso Deus. Mas é isso que tem sido o nosso domingo? Aquele dia em que nós devemos nos dedicar ao Senhor? Rezamos a cada dia, sim, mas as tantas ocupações do trabalho, da família, isso e aquilo, tantas vezes nos dispersam. E nós não temos este momento de maior entrega a Ele. E assim o Senhor pede que também façamos o mesmo com tudo à nossa volta, com todas as nossas voltas. Conosco mesmos, com os nossos irmãos, com a nossa família, com os nossos animais. Porque, se nós olharmos, tantas vezes acontece de uma criança tão agitada não deixar nem mesmo o animal ficar em paz, nem mesmo o animal ter tranquilidade, aquelas crianças tão agitadas que às vezes conhecemos. E o Senhor pede que nós deixemos de ser como essas crianças tão agitadas, que não damos tempo para o outro, mas que demos espaço para que o outro também tenha este tempo de estar com Deus. E temos priorizado este tempo. As famílias devem de rezar juntas, o esposo com a esposa, os pais com os filhos, mas também devem de ter este momento onde, deixando um espaço livre a todos, cada um possa fazer a sua oração íntima e pessoal com Deus, estar com Ele. E nós damos esta oportunidade aos nossos familiares ou queremos somente eles para nós e ocuparmos com as coisas uns dos outros e não abrimos este espaço para que cada um possa reservar este tempo para estar com Deus? Para ter esta intimidade com o Senhor? Todos devem de repousar. E este repouso é justamente no Senhor. É justamente com vistas àquilo que todo cristão espera, a glória dos céus, a eternidade, mas que deve de começar nesta intimidade e nesta entrega a Deus. E temos feito? E assim, encerra o Senhor recordando justamente a escravidão do Egito, este mandamento. E se pegarmos o texto ocorrido na Bíblia, veremos que seguem os demais mandamentos, que é justamente o amor ao pai e à mãe primeiro e depois a todos os irmãos e irmãs. Mas o que diz o Senhor aqui? Lembra-te de que foste escravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o domingo para nós, para que estejamos com Ele verdadeiramente. O que aconteceu com o povo no Egito era escravo, não era um povo. Era uma associação de escravos, tantos escravos juntos do povo de Israel, mas não era um povo conciso, não era um povo estruturado. E aqui o Senhor Deus fez o quê? Os retirou para estar com Ele, para adorá-lo, para encontrá-lo no monte. Então, o Senhor nos mostra aqui que nós somente conseguiremos sair da nossa escravidão do Egito, da escravidão dos nossos pecados, da escravidão às coisas, aos apegos materiais, às coisas mundanas que nos circundam, a partir do momento em que nós nos coloquemos justamente neste caminho de nos encontrarmos e repousarmos nele, de irmos ao seu encontro,
de fazermos aquele ato de adoração e de busca sincera de Deus, que se reflete no domingo de cada cristão ao participar da Santa Missa como ato pleno da vida cristã, mas que também deve de estar presente a cada dia, nos nossos momentos de oração e busca, onde deixamos esta terra do Egito em que vivemos para nos encontrarmos na presença de Deus, nosso Criador. Justamente, mais uma vez recordo, com esta expectativa daquilo que viveremos no céu e que já vivemos, de um certo modo, com um certo grau de intimidade com Deus na nossa vida diária de oração. E temos vivido este ato que o Senhor nos recorda, justamente da escravidão do Egito, que nós também somos chamados a abandonar quando buscamos a Ele e nos abandonamos nele. E o Salmo de hoje nos diz no seu refrão: exultai no Senhor, a nossa força. E deveríamos até mesmo de ter começado a nossa meditação com o último verso do Salmo que nos é proposto, que nos diz: em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque sou eu, o teu Deus, o teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. O Senhor nos chama para si para que nós possamos verdadeiramente servir ao único Deus, estar na sua presença, revigorarmos nossas forças, alcançarmos a verdadeira alegria. E assim só encontraremos isso se descansarmos nele, se tirarmos nosso tempo ao longo dos dias para estarmos com ele, para repousarmos no Senhor. E o que nos diz o Evangelho de hoje? E aqui está o nosso trabalho, a nossa tarefa de casa. Hoje nos é apresentado justamente o capítulo de São Marcos 2, 23 até o 3º, versículo 6. Nós não vimos, são 5 discursos que tem o Senhor no capítulo 2. Se recordarmos, paramos no tempo comum, no 6º domingo do tempo comum, antes de iniciarmos a nossa quaresma, como dissemos ao início. E ali nós escutamos o final do capítulo 1 de São Marcos. E agora, os 2 domingos que não foram celebrados como tempo comum, nós passamos justamente ao final do capítulo 2, a 5ª discussão e o milagre que Jesus realiza no capítulo 3. O que nos diz hoje São Marcos? Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus. Primeira coisa, vemos que os fariseus estavam olhando Jesus que vinha. Provavelmente, perto da sinagoga, por aquelas redondezas, deveria de ter alguma plantação de milho. E por ali, os discípulos, na liberdade que lhes dava justamente o próprio Cristo, recordando aquilo que diz São Paulo: o Espírito vivifica, a letra mata. Não basta vivermos o mandamento pelo mandamento, mas entendermos o Espírito, como estamos entendendo agora, daquilo que o mandamento de Deus pede a cada um de nós. Desta intimidade, deste amor sincero, desta busca verdadeira do Senhor. E então, nesta liberdade, arrancavam, em dia de sábado, as espigas de milho. Os fariseus estão revoltados, seja porque viram que estão caminhando a mais do que podiam, mas também porque os discípulos, não Jesus, reprovam os discípulos de Jesus que estão a arrancar espigas e comer. E era proibido em dia de sábado, como ouvimos na primeira leitura. Ninguém deveria de trabalhar e isto era considerado trabalho. E assim questionam os fariseus: por que os teus discípulos fazem em dia de sábado o que não é permitido? E Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como entrou na casa de Deus, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. Não responde aquilo que é o questionamento dos fariseus com este versículo bíblico que Jesus propõe. Mas, se nós tivermos um olhar profundo, nós podemos conceber aqui que Jesus se coloca justamente como aquele Messias esperado pelo povo de Israel. Recordemos, Davi, o rei, esperavam o rei Messias. Então Jesus se compara a Davi,
e sendo um descendente, um filho de Davi, mostra que ali, mais uma vez, está o Messias esperado. Estamos no início do Evangelho de São Marcos, recordemos. Voltamos ao início do Evangelho, então isto Jesus está introduzindo no coração, na vida de todos aqueles a quem está evangelizando e ensinando. E Jesus mostra que ele é como Davi, ele é o verdadeiro Davi, ele é o Rei Messias esperado. E aos seus discípulos lhes é permitido fazer aquilo que fizeram também os companheiros de Davi. Mas o que eram estes pães? Devemos de ter conhecimento. Justamente os sacerdotes colocavam 2 fileiras em altares diante do templo, dentro do templo do Senhor, e ali ficavam o dia inteiro. E ao final do dia, somente os sacerdotes podiam comer daqueles pães consagrados ao Senhor e oferecidos ao Senhor ao longo do dia. Mas isso também fez Davi com seus companheiros quando tiveram fome, e não lhes era lícito fazê-lo. E assim continua Jesus dizendo: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. O que Jesus quer dizer aqui? Que o sábado, o dia de descanso, a glória da eternidade, foi feita para o homem. E o homem deve de viver para isso, mas não numa escravidão, na liberdade de filho de Deus. E essa liberdade que somente, como meditamos semana passada, a santidade em Cristo pode nos dar. A vida nova em Jesus, esta vida evangélica pode nos conceder. Nós, se vivermos o mandamento pelo mandamento, ou vivermos aquilo que achamos melhor e não aquilo que Jesus nos ensina, nós não conseguimos a liberdade. Recordemos, se você tem um vício do álcool ou do cigarro, deixe de hoje para amanhã tudo aquilo que você faz. Você consegue? Talvez não. Por quê? Porque se tornou escravo. E esses são 2 exemplos de qualquer outra coisa que pode existir na nossa vida. Então, somente a liberdade de filhos de Deus, o caminho de santidade que o Senhor nos propõe, nos torna verdadeiramente aptos a viver o sábado, a viver o dia de descanso no Senhor. Mas o Senhor aqui também faz um trocadilho, porque falou que do homem ser feito, o sábado ser feito para o homem, não o homem para o sábado, mas o Filho do homem é Senhor do sábado, Filho do homem. Então ele é Senhor de todas as coisas. Ele é que nos conduz ao descanso verdadeiro em Deus, a glória que nós esperamos um dia na eternidade. E continua o Evangelho no capítulo 3. Jesus entrou de novo na sinagoga. Qual? A de Cafarnaum. A que ficava de frente à casa de São Pedro. Havia ali um homem com a mão seca. E aqui está justamente mais uma vez a lei, o mandamento. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Caríssimos irmãos e irmãs, era proibido realizar uma cura em dia de sábado? Não, não era. Não era quando aquilo era realmente uma questão de vida ou morte. Mas no caso deste homem que tinha a mão seca, não era uma questão de vida ou morte, não interferia na questão de sua morte a mão seca. Mas, sim, Jesus quer mostrar que quer curar o homem na sua totalidade. Recordemos, aqui é um milagre que verdadeiramente aconteceu, que Jesus realmente realizou, mas também em vista daquilo que deve de acontecer na vida de cada um de nós, querendo dar um modelo, um exemplo para nós. O que nos diz o Senhor? O que quer nos mostrar o Senhor? O que disse que o homem levantasse e ficasse ali no meio. E perguntou a todos: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Jesus mostra verdadeiramente que quer a salvação do homem, a vida plena. E assim não reconhecem ainda o que Jesus está querendo dizer. Ele mostra que nós, quando não vivemos a lei da forma que ele nos ensina, somos como a mão seca.
Pensemos naquele homem. Quando nós temos um defeito na nossa vida, ou qualquer pessoa, às vezes tenta, olhemos as mulheres de forma especial, mas todos, e também os homens, acontecem isso. Se uma mulher tem o gosto pela maquiagem, tem algum pequeno defeito no seu rosto, utiliza aquela maquiagem para esconder. Talvez este homem estivesse escondendo a sua mão seca por vergonha. E Jesus nos chama a ficar no meio, a nos apresentarmos diante dele. E assim ele também quer dar a vida a nós. Por quê? Porque por nós mesmos nós não somos capazes de atos de amor verdadeiro. Devemos de ver que é isso que o Senhor quer dizer a cada um de nós. Nós não somos capazes de amar por nós mesmos de forma plena e verdadeira, caríssimos irmãos e irmãs. Olhemos para a cruz. Voltemos mais uma vez o nosso olhar à cruz do Senhor, quando nós temos esta liberdade de amar como Jesus nos amou. Não somos de pessoas que amam daquela mesma forma que Jesus. É um amor que somente Deus pode nos ajudar a crescer. E assim o Senhor quer nos curar. O Senhor não quer que morramos, que caiamos no pecado. E por isso pede que nos apresentemos diante dele com as nossas imperfeições. Muitas vezes nós queremos louvar o Senhor, agradecer, adorar e escondemos com uma máscara, escondemos quem verdadeiramente somos. Dizemos, Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, mas não reconhecemos que nós, no fundo, não queremos amar o Senhor. No fundo de nós mesmos, queremos viver como qualquer um que vive o mundo e somente as coisas mundanas, abandonando as coisas de Deus, a santidade que o Senhor Deus nos pede. Nós devemos de reconhecer, Senhor, me ajuda, porque por mim mesmo eu não consigo te amar. Eu não consigo realizar atos, e mão, recordemos, são ações, atos de amor, atos de boa vontade. Me socorre, Jesus. Devemos de pedir isso ao Senhor, este auxílio, que Ele nos cure e nos ajude, mas para isso devemos de ser humildes e autênticos e reconhecer aquilo que o Senhor pede para cada um de nós, que mostremos quem somos. E nós temos sido autênticos na nossa oração? Ou somos como o fariseu e o publicano? Recordemos, um saiu justificado, porque reconheceu: Senhor, tende piedade de mim, porque sou pecador. O outro não, porque era orgulhoso. Cheguemos, nos coloquemos diante do Senhor. E assim, eles nada disseram, e Jesus olhou ao redor e, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, disse ao homem. Jesus viu a dureza de coração, e aqui cabe a cada um de nós nos encontrarmos no Evangelho. Somos como este homem, que estende a mão, estende suas ações para que Jesus nos cure verdadeiramente e possamos ter vida plena em nós, ou somos duros de coração, temos uma proteção no coração como um calo tão duro que não permite a graça de Deus entrar no nosso coração, e assim o Senhor se entristece e tem ira por nós, porque nós não queremos nos abrir a Ele. Quem somos nós diante do Evangelho de hoje? Como os fariseus? Os herodianos? Ou somos verdadeiramente aqueles que reconhecem se colocar máscara em si, que somos humildes? Ou melhor, somos humildes não, que somos nada, que somos pequenos, como vamos ver agora dentro pouco na segunda leitura. O homem estendeu a mão e a mão ficou curada. Suas ações ficaram curadas, sua vida foi transformada, recebeu a vida em Cristo. Mas, ao realizar as obras de Deus, agora procuram matar a Jesus. Planejam como matá-lo. E aqui vemos todo o início da preparação daquilo que celebramos na Semana Santa. Quem somos no Evangelho? Somos o homem da mão seca, que nos deixamos realmente tocar e ser curados pelo Senhor, pelas suas palavras, para que em nós se manifeste a vida de Deus, o amor de Deus, e possamos amar como Ele espera de cada um de nós? Que reconhecemos quem somos diante dele e que somos falhos, pecadores pequenos e pedimos a sua graça? Ou orgulhosos achando que somos melhores, bons, e assim não reconhecemos que temos um coração duro e o Senhor não pode realizar a sua graça em nós? E a segunda leitura, São Paulo aos Coríntios diz:
Deus que disse: do meio das trevas brilha a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. É a palavra de Deus, é o próprio Deus que faz brilhar a sua luz através de Jesus em cada um de nós e manifestar a vida do Evangelho em nós. Mas realmente a luz de Deus brilha através de nós para o mundo, para todos à nossa volta? E continua São Paulo recordando: ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Devemos de colocar aqui algo diante dos nossos olhos. Primeiro, ao recordar barro, São Paulo nos recorda, em certo aspecto, duas passagens do Antigo Testamento. O homem feito do barro da terra, mas também o vaso na mão do oleiro. O vaso, se recordamos o texto, tem que ser retirado as pedras, os defeitos. Muitas vezes o oleiro deve de recomeçar a fazer o vaso. Nós somos somente isso diante de Deus. Se nós pensarmos, dou a cada um de vós um vaso de barro, cheio de esmeraldas, pedras preciosas, ouro, e cai o vaso de barro no chão, o que é mais importante? Você ficará com o conteúdo que tinha ali dentro que você recebeu ou com um vaso de barro? Com certeza a mentalidade humana nos faz ficar com o conteúdo. Ora, para que esse vaso de barro? Eu posso conseguir um vaso melhor. Jogo fora esse vaso de barro que se quebrou. São Paulo está nos recordando que nós somos estes vasos. O que é importante é o que está dentro de nós, é a ação, a graça de Deus que passa através de nós. Somos meros instrumentos, servos inúteis, simples servos que fizemos aquilo que deveríamos de fazer. Não somos nós o importante, mas é o Cristo, a sua glória, a sua graça, que perpassando de nós e indo até os nossos irmãos e a todos, é aquilo que é o importante em nós. Mas somos humildes e aqui voltamos novamente ao Evangelho, a ponto de reconhecer que é o tesouro que carregamos em nós que é mais importante, ou nós nos achamos importantes porque eu fiz, eu amo, eu realizo, porque eu. Não somos nós, irmãos e irmãs. Carregamos um tesouro que nós somos imerecedores, até mesmo o sacerdócio. É graça imerecida, é pura graça de Deus. É um tesouro que a cada dia descubro cada vez mais o peso, a responsabilidade da missão a qual o Senhor me chamou enquanto sacerdote e todos os demais sacerdotes. Olhemos para isso. Somos vaso de barro, que carregamos um tesouro muito valioso, mas o importante é o tesouro e não o vaso de barro. Aquilo é mais importante, o conteúdo. E qual é o conteúdo que temos em nossa vida? É a nossa fé? É a nossa santidade? É o poder extraordinário de Deus? Ou é o nosso egoísmo, o nosso pensar, o nosso falar, as nossas ações distantes daquilo que Deus pede de cada um de nós? Nós devemos de ver que somos vaso de barro. O importante deve de ser sempre o Senhor em nós. E assim continuam os dois próximos versículos, São Paulo, nos recordando aquilo que deve de estar em nossas mentes enquanto cristãos, olhando novamente para a vida de todos os santos, porque muitos cristãos abandonam a fé católica quando deixam de sentir alguma coisa, de ter uma graça, quando todas as dificuldades começam a aparecer na vida, mas São Paulo nos recorda algo que Jesus já nos diz nos evangelhos. O que diz São Paulo? Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Estamos vendo? Aflições teremos por todos os lados, mas o Senhor nos dá a vitória acima da angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Não perdemos a esperança da glória dos céus, daquilo que o Senhor nos prometeu, que tudo vai se cumprir, mesmo passando todos os apuros que possam acontecer, perseguidos, mas não desamparados. O Senhor nos disse que se perseguiram a Ele, o que não fariam conosco? E nós não estaremos desamparados porque o Espírito Santo agirá em nós, que ainda celebramos em Pentecostes 2 semanas atrás, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos.
Então São Paulo nos recorda que sofrimentos, provações, dificuldades, um verdadeiro católico terá em suas vidas. Olhemos, Padre Pio de Pietrelcina, São Pio. Nós talvez não fôssemos capazes e não teríamos forças de viver 5% dos sofrimentos do que aquele homem viveu. Foi o Senhor que, pela graça do Espírito, lhe deu força, e São Pio venceu tudo aquilo que venceu para ser aquele grande santo que nós temos hoje, vivendo os sofrimentos mortais de Jesus em seu corpo. E nós temos vivido como Padre Pio e todos os demais santos? Ou temos fugido de tudo isso que o Senhor disse que aconteceria conosco? Busquemos realizar a vontade de Deus e nos recordar que no momento de sofrimento e provação o Senhor Deus não nos abandona, mas manifesta em nós a glória do seu Filho, a vida de Jesus. É o que diz São Paulo: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. A partir do momento que nós morremos para nós mesmos, como continua o próximo versículo, e encerramos nossa meditação. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Nós somos constantemente entregues à morte. A morte está à nossa volta, mas não somente a morte física. Essa passaremos um dia ou outro nesta terra. Todos, a não ser que Jesus volte na sua glória, passaremos pelo sono da morte. Mas a morte que deve de acontecer a cada dia. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, venha após mim e siga-me, nos disse Jesus. Nós temos morrido e nos entregado à morte a cada dia de nossas paixões, vontades, desejos e tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, para que Cristo seja tudo em nós, para que a vida de Jesus se manifeste em nós verdadeira e plenamente. Ou temos buscado viver aquilo que o mundo pede, ensina, que tantas vezes, como tantas vezes meditamos, até que são coisas boas, não são coisas ruins, mas que nos afastam do caminho da santidade e da graça de Deus? Isso não quer dizer que seremos todos iguais. Recordemos a festa de Pentecostes. O Espírito Santo une na diversidade. O Espírito Santo agiu na vida de cada santo conforme seu chamado, sua vocação, sua vida. Assim também o Espírito Santo agirá em cada um de nós. Mas, se nós morrermos para nós mesmos, para vivermos a vontade de Deus. E assim que possamos buscar viver essa vontade, morrer para nós mesmos, praticar o que Jesus nos ensinou, praticar com a profundidade os mandamentos, permitir que o Senhor cure nossas ações, nossa vida, nos dê a vida plena nele para vivermos a alegria dos céus manifestada em nós. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a abrir nossas mentes e corações à ação do Espírito Santo, para que assim o Espírito Santo possa agir em cada um de nós e nos conduzir à verdade de Cristo, e vivendo cada vez mais a santidade que vem de Deus para cada um de nós, vivendo nossa união íntima com Ele, possamos assim manifestar a sua vida em nós, para que, vivendo os seus ensinamentos e mandamentos, possamos um dia merecer o descanso na glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus os abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.